Pessoal, vamos trabalhar hoje a questão da conexão com a nossa alma. É um assunto que eu quero trazer aqui hoje, esse tema da conexão com a nossa alma. A gente pode se conectar, tem uma forma de conexão que a gente tem. A gente, quando eu falo a gente, mas estou falando do ego, a consciência, né? Essa dimensão da nossa consciência, aquilo que eu lembro, né? Aquilo que eu minha vontade que eu tenho disponível para investir, aquilo que eu escolho fazer, minhas escolhas e assim por diante. Esse campo da consciência mesmo. Bom, e aí a gente pode se conectar, essa consciência ela pode se conectar com esse mundo externo, o mundo que está lá fora, as pessoas, as relações sociais. Ah, e aí a gente acaba adquirindo algum tipo de valor, algum tipo de, bom, um discurso, né? A gente compra um discurso de um outro, se apropria daquilo, cria uma ideia de como que a gente é, né? Uma autoimagem a partir daquilo que está lá fora, do como o outro me vê, como o outro me reconhece, o que o outro espera de mim e assim por diante, né? Então a gente se apropria de tudo isso daí. E aí cria essa autoimagem. Bom, mas existe uma outra forma também de conexão que é com a nossa algo mais interior, né? Existe nossa alma, que a gente poderia, estou falando de alma, de psique, né? Que a gente poderia classificar como a nossa ânima, nosso ânimos, nossa contraparte dentro da consciência, da consciência, digamos assim, né, dessa relação com o mundo exterior. Contraparte seria aquilo que nos conecta, que nos auxilia a se relacionar com o nosso mundo interior. E aí a gente acaba criando, aprendendo a criar uma relação com si mesmo, como a gente chama na psicologia analítica, né, com a nossa totalidade, com aquilo que a gente realmente é, e assim por diante. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre si mesmo para ficar mais claro para quem não conhece esse termo. Mas a gente se conectar com algo ali dentro da gente, o nosso centro interior, nosso centro da nossa personalidade, daquilo que a gente realmente é, que quando a gente se conecta com esse centro, a gente está mais próximo de ser também quem a gente realmente é. A gente vai saber, é uma aproximação que não finda, né? A gente está sempre se aproximando, sempre caminhando, sempre fazendo. O verbo ele fica ali nesse tipo de conjugação, né? Ele não fica, ele não finda, ele está sempre ocorrendo. Bom, e por que eu estou falando tudo isso, né? Esses dois tipos de relação, de conexão, se conectar com esse mundo externo e conectar-se com esse mundo interno. Porque são dois resultados. Quando a gente se conecta com esse mundo externo, qual o resultado que tem? Bom, eu estou ali criando, então, alimentando uma espécie de adaptação a esse mundo externo. Então eu faço aquilo que eu espero que as pessoas. Faço aquilo que eu acho que as pessoas esperam de mim, então eu me adapto àquele ambiente. Faço aquilo que meus pais esperavam de mim, me adapto à minha família. Faço aquilo que minha religião espera de mim, me adapto à minha religião, ao meu trabalho, e assim por diante. Eu vou só me adaptando, me tornando um sujeito altamente adaptado em termos de relação social, por exemplo, né? E aí eu posso acaba que acontecendo também um outro movimento que é de massificação. Eu vou adquirindo valores, comportamentos, atitudes, modos e assim por diante, uma cultura que é completamente externa a mim, ou seja, a minha história de vida, as minhas raízes, o meu passado, minha ancestralidade. Então eu vou me conectando ali com valores que não falam muito sobre quem realmente eu sou em termos de individualidade, em termos de indivíduo. Então fico mais coletivizado, mais massificado, porém mais adaptado a essas expectativas, esses ideais sociais. Bom, então a gente tem esse tipo de resultado. Quando a gente se conecta com o nosso mundo interior, com a nossa alma, com esse centro psíquico, que a alma ela vai nos levar para conhecer, digamos assim, né, esse centro psíquico, o resultado é que a gente começa a adquirir então um conhecimento sobre nós mesmos, sobre minhas próprias virtudes, meus próprios valores, minha própria cultura, e assim eu vou me tornando quem realmente eu sou em termos de indivíduo. Né? Por isso que o Jung chama de individuação, né? Porque a gente vai se tornando um indivíduo. Essa palavra indivíduo, ela vem de individuare, né? Que quer dizer aquilo que não é dividido, que não é cingido, não é quebrável. Enquanto que você está ali
se adaptando a esse ambiente externo, você tem que fazer várias quebras. Você vai se dissipando, digamos assim, né? Você vai ter que ir quebrando partes de você para poder ir se encaixando nesses ambientes. Você vai fazendo movimentos de desintegração, podemos falar assim, dessa personalidade. Ela vai se quebrando para poder se encaixar. Quando você faz movimento de, de centralização, o centro está dentro de você, você faz movimentos de talvez de reconexão, talvez de colagem, né? Colar essas partes que estavam quebradas à sua própria personalidade e aí você vai se tornando um indivíduo, se tornando um inteiro, podemos pensar assim. Então a gente tem esses dois resultados. Um resultado, eu me torno adaptado, coletivizado, massificado, me distancio da minha individualidade, mas eu me torno uma pessoa, digamos assim, aceitável socialmente, me torno aquela pessoa querida pelas pessoas, adaptada aos ambientes. Porém, eu tenho que me quebrar, né? Tenho que ceder a muito de mim mesmo para poder me encaixar e ser aceito. Por outro lado, se eu me torno também um sujeito com essa individuação, trabalhando esse meu lado individual, eu posso também acabar desenvolvendo algo aí que é não conseguir manter uma relação também com esse mundo externo. Por isso que a individuação mesmo, ela envolve, a individuação que o Jung fala, né? A individuação envolve você trabalhar os dois aspectos. Você desenvolve a sua própria individualidade, quem realmente você é, ao mesmo tempo que você consegue se adaptar a esse ambiente externo. E, às vezes, nesse processo de adaptação, a gente cede a gente mesmo e se adapta. Ou então a gente tem medo do que vai acontecer, não consegue se adaptar, desenvolve transtornos, desenvolve sintomas, assim por diante. Então a pessoa às vezes fica reclusa nesses contatos sociais. A pessoa pode até estar bastante desadaptada ao ambiente externo, e aí ela, mesmo assim, ela não tem trabalhado nada, está zerada em termos de ser ela mesma. Então, acabar me corrigindo aqui nesse vídeo, que não quer dizer que você está trabalhando essa sua relação com essa alma, com esse mundo interior, com o seu centro, você, de certa forma, não vai estar adaptado a esse ambiente externo, assim, e assim por diante. Então, só essa pequena correção, né? Bom, então eu tenho esses dois resultados, esses dois caminhos aí. E eu quero falar desse caminho, desse trabalho aqui, com essa conexão com essa alma, que podemos até colocar como polaridades. Ou eu estou ali circulando em torno desse ambiente externo, e aí se esse mundo externo ele vai ter também um centro, então eu vou estar circulando em torno desse centro externo, que vai ser a massa, né, vai ser essa imagem de algo que massifica, que tenta coletivizar, unificar ali as personalidades, ou eu me circulo em torno do meu centro interior. Bom, e aí como é que a gente cria então essa conexão de uma forma mais interessante? Eu gosto de pensar na imagem, né, de uma trilha, de uma passagem secreta, algo que facilite essa conexão. E o que é que poderia facilitar isso? Eu me conectar com a minha alma. É essa alma que vai nos guiar. Ela é a guia que vai nos levar a esse centro psíquico, a gente se aproximar da nossa centralidade, né? Ela não é um centro por si só, mas ela nos aproxima desse centro. É aquilo que o Jung chama de ânima, de ânimos, assim por diante. Então, como é que eu vou me aproximar dessa alma? Como é que eu faço para me aproximar? O que é que eu precisaria? Onde é que eu encontro essa passagem secreta? Vou falar a partir da minha experiência de desenvolvimento pessoal e também de experiência clínica, né, também. E aí a gente tem uma coisa que é um aspecto que a gente pode colocar aqui, que é que o Jung vai chamar da função inferior. A gente tem essa, que seria uma função inferior, né? É aquilo que tem de mais primitivo, de mais selvagem, não domesticado, né, infantil, não desenvolvido na personalidade de uma pessoa. É aquilo que aquela pessoa mais tropeça. Ela chega naquela área, ela tropeça, ela não consegue lidar com aquele aspecto. Algumas pessoas vai ser a parte mais do corpo, né, a corporeidade, as sensações. Outras pessoas vai ser o campo dos sentimentos, dos valores sentimentais.
outra vai ser a questão do pensamento, né, de uma elaboração mais lógica. Outra pessoa vai ser um campo mais intuitivo, né, a pessoa ter ali uma percepção mais intuitiva, ah, não diria espiritual, mas mais intuitiva de captar a coisa de uma forma muito mais integradora, podemos pensar assim de forma rápida aqui. Bom, não importa, mas cada um da gente vai ter algum aspecto que está ali bastante infantil, primitivo, não domesticado, não desenvolvido. Tá quase como um animal, se a gente for comparar ali, pegar um ser humano, um animal, em termos de desenvolvimento evolutivo, é quase como se fosse um animal, né, que não se desenvolveu, não chegou a essa evolução do ser humano, né? Só para fazer uma comparação imagética. Ou então uma criança que está ali bastante, né, foi colocada ali na selva, não tem educação, a civilização que teria uma criança que estaria, né, bastante educada ali pelos pais ou até mesmo um adulto, né? Então cada um da gente vai ter esse aspecto, que seriam desses quatro aí que eu coloquei, que é os quatro aspectos ali da tipologia do Jung. E aí eu percebi que essa função, que não está bem desenvolvida, está bastante primitiva, ela também, por ela ser a mais primitiva, que tem mais distante da nossa consciência, né, já que ela está bem não domesticada, ela também está bem distante da consciência. Não que ela não apareça, né, ela vai estar ali toda hora querendo surgir, ela vai estar ali se apresentando, né, ela vai estar ali meio que bagunçando as coisas ali na consciência, nas relações. Não quer dizer que ela está escondida, né, não surge. A gente acaba não reconhecendo. Mas ela está ali bastante distante, bastante primitiva. É o que a gente tem de mais selvagem, podemos pensar assim, né? Se a gente fosse pensar naquela imagem do inferno de Dante, né? Tem os vários infernos, é como se ela estivesse no último inferno, né? Na camada mais distante da superfície. E o que, que a gente tem então, depois dessa camada, eu estou pensando aqui no inconsciente pessoal, né? Então seria o aspecto pessoal dessa função inferior. Então, se a gente fosse pensar então nessa consciência nesse inconsciente coletivo, que seria a camada depois do inconsciente pessoal, o que, que a gente tem de mais próximo da esfera pessoal? A nossa alma, nossa ânima, nosso ânimos. Então acaba que essa função inferior, ela é uma ponte, também ela é um guia para a gente se aproximar também dessa alma. A gente se aproximar também esse nosso guia que vai nos levar ao centro da nossa psique. A imagem de ser levada, de ser guiada ali até chegar no Pai, né? Até chegar nesses grandes centros, nessa algo sublime, luminoso. Bom, e aí a gente tem então essa passagem, né? Esse algo que nos conduz a esse centro que é a nossa função inferior. É como se fosse a parte. Como é que eu poderia falar? É como se fosse realmente uma passagem, né? Um portal para a gente poder ali se conectar com a nossa alma. E ao momento que a gente se conecta com a nossa alma, também a gente acaba também a alma nos leva a esse centro e a gente também passa a ser mais a gente mesmo, a desenvolver esse aspecto da individuação, que é se tornar quem realmente a gente é. Bom, tem um aspecto aí que eu queria falar, né, sobre esse assunto, que é, bom, a gente pensar nessa função inferior, que ela vai aparecer em cada pessoa, em cada sujeito de uma forma diferente. A gente vai reconhecendo, vai trabalhando, vai elaborando esse aspecto, até que se torna mais aceitável para a consciência lidar com ela. Não quer dizer que ela se tornou domesticada, que ela se tornou altamente desenvolvida. Não, ela vai continuar sendo ali um aspecto não tão desenvolvido comparado aos outros aspectos da personalidade. Mas agora que se eu me deixar guiar por esse animal, podemos pensar assim, eu vou acabar que eu vou chegar nessa alma, né, nessa grande luz ali do nossa psique, que é a nossa alma. É aquela imagem, pessoal, se a gente for pegar ali o tarô, né? O tarô tem aquela carta zero, que alguns colocam como a carta zero, outros como a carta 21, outros como a carta 22, enfim, que é a carta do louco, que você vê que ele está ali meio que
aéreo, mas tem ali um animalzinho, ele tem ali um cachorrinho que ele meio que a gente poderia criar uma narrativa que ele seguia por aquele cachorro. É como se ele estivesse deixando se guiar pelo aquilo que é mais instintivo nele, que é a sua função inferior, aquilo que a gente tem de mais instintivo, mais selvagem. Então, se a gente for guiar, e para algumas pessoas essa função inferior vai ser também a causadora de sofrimento, de sintoma, de transtorno e assim por diante. Então, é justamente no nosso sofrimento, na nossa dor, naquilo que mais nos aflige, que se a gente fosse se deixar guiar por isso, a gente pode chegar nessa cura, nessa equilibração, nesse. Vai trabalhando os aspectos, vai realizando vários processos de integrações, até que a gente chega também nessa alma, um encontro com a alma, né, esse casamento místico que tem na alquimia. Mas antes eu tive que me deixar guiar por esse chumbo, né, por esse animal não domesticado. Então essa imagem do tarô eu acho assim riquíssima para a gente pensar nessa narrativa, né, de processo de jornada que eu estou trazendo aqui. Existem outras imagens também, né, mas essa é a que me veio à cabeça agora. Mas existem outras imagens que a gente poderia também usar como paralelo. Bom, então acho que praticamente era isso que eu queria trazer aqui para a gente pensar nessa função inferior, nesse aspecto não desenvolvido primitivo que também se conecta com o sintoma, com o sofrimento, com aquela demanda clínica, né, que surge nos atendimentos, na nossa clínica, como também surge na nossa vida pessoal enquanto paciente. Então a gente deixar guiar por isso, porque isso ali, aquela coisa, né, ali tem coisa por trás. Ali tem alguma coisa que vai nos revelar um caminho, uma trilha para a gente chegar a essa alma, a esse casamento místico. E aí, nesse casamento, a gente chega também depois, posteriormente, a gente é guiado por essa noiva, por esse noivo, para a gente chegar ao nosso centro, a nossa essa unificação dos opostos, né? Ao complexo oppositorum, né? Como se fala na alquimia. Bom, pessoal, então basicamente isso. Esse era o tema do vídeo de hoje, dessa conversa aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, sua curtida, compartilha e se inscreva no canal para você trabalhar mais esses aspectos aqui comigo. E basicamente é isso, tá, pessoal? Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.